que a vida entregou para nos levar de volta ao Pai. Alimento que satisfaz, luz que direção nos traz. Nosso escudo e protetor, paz que vem do seu amor. Jesus, Jesus, Cordeiro de Deus, que a vida entregou para nos levar de volta ao Pai. És o Rei do meu coração, dos meus lábios a canção. Jesus, Jesus, Cordeiro de Deus, que a vida entregou para nos levar de volta ao Pai. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu, grandioso és tu, grandioso és tu, grandioso és tu. Uma parada aqui, mas não sei se vocês ouviram, então boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Graças a Deus por mais esse dia, por mais essa tarde. Deus. Hoje nós temos 3 capítulos que eu estarei aqui para a gente estar lendo. Boa Mônica, tarde. seja bem-vinda. Obrigada. Boa tarde a Tudo todos, bem? a paz. Tudo bem. Que bom. Animada, Mônica? Mais um dia? Mais um dia. Chegando o final de semana, né? Graças a Deus, né? Hoje a gente, então, está nos capítulos 81 a 83. E eu quero lembrar vocês para deixarem o comentário de vocês, o versículo que chama a atenção, né? O que você está entendendo, o que o Espírito Santo fala com você. Então, você compartilhe com a gente aquilo que o Senhor está falando. Sejam todos bem-vindos, né? Vamos começar, Mônica? Quer começar, querida? Vai lá. 81, a partir do 81 hoje, né? Isso. Deus repreende a Israel pela sua ingratidão e rebelião. Salmo de Asaf para o cantor mor. Alegrai alegremente a Deus, nossa fortaleza. Celebrai o Deus de Jacó. Tomai o saltério e trazei o adufe, a harpa suave e o alaúde. Tocai a trombeta na festa da lua nova, no tempo marcado para nossa solenidade.
porque isso é um estatuto para Israel e uma ordenança do Deus de Jacó. Ordenou em José por testemunho, quando saíra contra a terra do Egito, onde ouvira uma língua que não entendia. Tirei de seus ombros a carga, as suas mãos ficaram livres dos cestos. Clamastes na angústia e eu te livrei. Respondiste do lugar oculto dos trovões. Provei-te nas águas de Meribá. Ouve-me, povo meu, e eu te admoestarei, ó Israel, se me ouviste. Não haverá entre ti Deus alheio, nem te prostrará ante um Deus estranho. Eu sou o Senhor, o teu Deus, e te direi da terra do Egito. Abre-te bem a tua boca, e esta te encherei. Mas o meu povo não quis ouvir a minha voz. Israel não me quis, pelo que eu os entreguei aos desejos do seu coração, e andaram segundo os seus próprios conselhos. Ah, se o meu povo me tivesse ouvido, se Israel andasse nos meus caminhos, em breve eu abateria os seus inimigos e voltaria a minha mão contra os seus adversários. Os que me aborrecem ao Senhor, aos que aborrecem ao Senhor, te-lhe-ia sujeitado, e o templo dele seria eterno, e eu o sustentaria com trigo mais fino, e o saciaria com mel saído da rocha. Que lindo, né? Lindo. Muito lindo. O salmista ele começa cantando, né? Começa louvando a Deus, cantai alegremente a Deus, a nossa fortaleza. O que me chama a atenção é o 1, né? É o 81, o versículo 1. E o versículo 2, na verdade, vai do versículo 1, vai até o versículo 3, da importância de cantar, né? Para que nós fomos chamados? Para louvar ao Senhor. Eu vejo nesses 3 versículos um chamado de Deus para o sacrifício de louvor, que é dentro daqueles momentos que a gente se encontra em dificuldades, em momentos complicados, a gente erguer as mãos para cima e louvar ao Senhor. Existem algumas pessoas que têm visões que elas dizem, né, nos relatam que nesse momento que a gente entrega os louvores, né, os louvores a Deus, que tão lindo, como foi lindo agora a sua canção, né, nesse momento, quando a gente entrega os louvores com o coração contrito, que ao invés de buscar retaliações, em vez de buscar vingança, que a gente entregue essa canção ao Senhor. Que esse incenso ele suba, né? Que essa defumação ela seja entregue de verdade a Deus. E Deus está confirmando aqui também que Ele nos escuta, que Ele nos honra, né? E como fala aqui no versículo 16, e eu o sustentaria com o trigo mais fino e o saciaria com o mel saído da rocha. Que lindo isso, quando realmente o Senhor, Ele toma as nossas dores, né, e reposiciona as coisas no local. E é lindo, como é lindo a gente ofertar ao Senhor os louvores, né? Esse sacrifício em momentos difíceis, ao invés de buscar retaliações, ao invés de ficar contando para outras pessoas as dificuldades que a gente passa, a gente realmente entregar ao Senhor que nos escuta a todos os momentos. E eu acredito, que foi para isso que a gente foi criado, né? Para estar louvando, independente de alguns terem vocação ou não, né? Porque algumas pessoas não são tão afinadas, né? E nem têm o dom tão musical lindo como você tem, mas Deus quer adoradores de sacrifício, né? Deus quer adoradores com espírito, né? E coração. Então, esse é o sacrifício que a gente tem que entregar, é o sacrifício que tem que ser entregue verdadeiramente. Amém. É muito interessante porque a gente vê, por exemplo, o próprio Davi, né? Como ele valorizou a música, e os instrumentos musicais e cantores, né? Davi entendeu como é lá no céu, né?
E a gente vê a Bíblia, assim, com muitos textos sobre isso. E isso é uma forma que a gente tem, é uma ferramenta de louvar a Deus, né? Mas a adoração a Deus, ela é tudo, é o nosso coração, na verdade. Né? Você pode, através da música, colocar o seu coração para adorar a Deus. Você pode, através de uma leitura da palavra de Deus, através de uma poesia, através do seu trabalho, né? Você ajudar uma pessoa, você fazer isso em adoração a Deus. Então, a adoração, ela é toda a nossa entrega, é todo o nosso... Aquela mulher que derramou o perfume aos pés de Jesus, né? Ela, para mim, foi a maior adoradora da Bíblia, né? Não sei se a gente pode dizer assim, a maior, mas que atitude que ela teve, né? A maior entrega, gente, que nós temos ali foi dessa mulher, porque ela foi tão abençoada que ela buscou de todas, qual é a maior maneira que eu, como ser humano, como uma mulher, posso retribuir, posso adorar, né? Posso agradecer. Então, é muito lindo esse início mesmo que você pontuou e vê que no 4 ele fala que isso era uma ordenança, né? O fato de não cantar, né, só, mas você tocar a trombeta, você reunir para erguer vozes em adoração a Deus, né? Muito bom. Vamos ver aqui o que vocês estão comentando. O Edson está falando do versículo 8. Meu povo, ouve-me e eu te advertirei. Ah, Israel, se apenas me escutasses. Ai, se todos nós, né? Se esses governos escutassem a Deus. Se todos nós pudéssemos realmente, de fato, escutar a Deus, né? Todos os dias. Nós podemos escutá-lo. Graças a Deus. Pelo seu comentário, Deus nos sustenta, a pastora Ivoneide. Eu quero destacar o versículo 12, ele diz assim, ó: por isso eu os entreguei à teimosia de coração, para que andasse segundo os seus próprios conselhos, ou os desejos, né, do seu coração, em outras versões. Gente, isso aqui é um negócio tão profundo e tão sério. Deus, ele sempre nos atrai, né? E a maior atração que aconteceu em toda a história foi a vinda de Cristo, a morte de Jesus, né? A oferta, ele mesmo se ofertou, ele mesmo se deu como cordeiro. E essa foi a maior atitude para nos atrair. Então, Deus, ele faz, sempre estará fazendo para nos atrair, para chamar a nossa atenção, para que a gente entenda que fora dele não há vida. Se nós viemos dele, se nós temos o sopro dele, fora dele não tem vida, né? O que é que um ser humano pensa quando vai buscar a vida em outro lugar que não no próprio Criador? E ele diz aqui, por isso eu os entreguei à teimosia do seu coração. O coração é um negócio muito sério. O nosso coração, ele precisa diariamente ser entregue. Diariamente, ele precisa do sangue desse cordeiro que já nos foi dado, passando por ele, limpando, porque entra muita coisa no nosso coração. E o ponto é, aquilo que fica, não pode ficar, muita coisa que entra no nosso coração não pode ficar, tem que sair, nós temos que expulsar. Jeremias diz que quem pode conhecer um coração? Né? Quem pode sondar um coração? Que o Senhor sonda, que o Senhor conhece tudo que há no meu coração, coisas que nem eu mesma me dou conta que tem, Ele sabe. E agora, verdade, Ele nos dá a oportunidade de cada dia nós entregarmos o nosso coração. Né? E o próprio salmista diz em outro texto, sonda-me, prova o meu coração, prova, né? Passa o meu coração pela prova, vê se tem alguma coisa errada. E nós temos esse acesso que é pelo sangue de Cristo.
O nosso coração ele pode ser lavado de qualquer Amém. impureza, de qualquer Sim. pecado, de qualquer coisa. Porque ele está falando aqui, ó, os seus próprios desejos são aqueles desejos que vêm de um coração que não é transformado, de um coração que Sim. anda segundo a carne. O que esse coração vai buscar? Ele vai buscar qualquer coisa que não seja o seu Criador. Qualquer coisa que não seja o seu Redentor. E aí a gente vê muitas pessoas reclamando de Deus, né? Como que Deus permite algumas coisas, como que acontece coisas e parece que Deus não está vendo. Mas não é. É porque a pessoa, ela foi de acordo com o desejo do seu coração. E Deus não obriga ninguém. Deus não nos obriga, Ele nos atrai, Ele nos convida o tempo todo, Ele nos chama. Ele quer pegar assim, a gente, nem trazer. Mas nós precisamos querer. Se eu falar assim, eu não quero, Ele não vai arrombar a porta do meu coração. Não vai. Então, o coração ele tem que ser entregue a Deus. Entregue. E aí, agora, Ele nunca abandona, gente. Ele nunca abandona. Você foi por um caminho... Você foi pelo caminho do seu coração, dos seus desejos, dos seus conselhos, fora de Deus, o que ele faz? Ele não te obriga. Agora, ele fica como aquele pai esperando o filho que seguiu o desejo do seu coração, que desperdiçou toda a herança. Ele ficou esperando, o pai daquele menino ficou esperando. E o nosso Deus e Pai, Ele também fica esperando a hora que a gente decidir voltar para entregar de novo o nosso coração. Ele está de braços abertos esperando. Esse é o nosso Pai. Esse é o amor pelo qual nós estamos envolvidos, no qual nós estamos. Então, eu os entreguei a teimosia do seu coração. Por quê? Porque Ele não força ninguém. Ele não força, ele quer o nosso coração total, por inteiro, porque ele sabe cuidar, né? E um coração transformado, quando a gente deixa essa transformação acontecer, nós entendemos, e aí nós queremos que ele tome conta mesmo do nosso coração, porque a gente sabe, a gente entende. Você usou um termo maravilhoso, que ele seja lavado todos os dias. Você sabe que a gente, assim, da área de saúde, a gente fala da questão das toxinas, né? Que são acumuladas no corpo, no intestino principalmente, que geralmente é a origem da maioria dos problemas físicos, né? Então, se você não vai ao banheiro todos os dias, o que acontece com aquela substância, aquele detrito que não serve mais para o corpo? Ele fica ali gerando uma toxina. A mesma coisa ao coração. Então, você entregou uma chave maravilhosa, que é lavar. O coração... ele precisa ser entregue todos os dias. Assim como a gente se alimenta todos os dias, e às vezes não é nem só uma vez, né? 3 ou às vezes, muitas vezes, a gente precisa muitas vezes entregar esse coração para que ele seja lavado, para que ele seja limpo. Tem um versículo também que, se você me permite falar, é do 9. Não haverá entre ti Deus alheio, nem te prostrará ante um Deus estranho. É muito perigoso realmente se a gente não entrega esse coração para Deus, porque a gente vai começar a fazer outros altares, entregar o coração para outros deuses, aqueles que possa se acreditar, que vão saciar esses desejos que muitas vezes não é benéfico a nós. Esses altares, esses outros deuses construídos, né? Podem ser santos, podem ser entidades, podem ser pessoas ao nosso convívio. Muitas vezes a gente faz um altar em torno do marido, né? Dos filhos, de outras pessoas, ao invés de realmente fazer o que pede esses primeiros salmos, que é olhar para cima, que é olhar para Deus, que é o dono de tudo, de todos, criou a tudo e a todos, com um propósito maior para tudo isso. E eu achei incrível você comentar essa questão de lavar o coração, é a chave. Jesus, ele disse assim, ó, já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Nós estamos limpos, agora o nosso coração é enganoso. Então a gente tem que estar atento, né? Por quê? Porque entra coisas, e se não passar por essa purificação que o próprio Jesus falou, tem que ter essa presença, né? Passar por essa presença, por esse sangue,
O sangue de Cristo, ele pode ir a fundo nos nossos pensamentos, no nosso olhar, nos nossos desejos, nossos projetos, nas nossas entranhas, no nosso passado, e alcançar todos os lugares do nosso ser e trazer essa transformação, essa limpeza plena. E o coração é o centro, né? É o centro do coração que saem as saídas da vida. Sim. Então, que a gente olhe para esse versículo e se lembre que ele é um pai de amor, que se a gente resolver sair pela porta e ir embora, ele vai estar esperando. Vai estar esperando, porque ele é o nosso pai. Porém, é isso que você quer? Né? Será que é isso que eu quero? Porque eu vou me machucar como aquele filho pródigo que desperdiçou tudo, deu tudo errado, até que ele reconheceu que não teria vida ali, que ele estava comendo comida de porco, sendo que o pai dele tinha do melhor. E quando ele chega, aquele pai abraça, né, não quer nem saber das desculpas dele, nem não quer ouvir, porque o pai já sabia, já conhecia, né? O nosso pai também nos conhece. E ele está sempre de braços abertos, esperando. Não tenha Amém. dúvida disso nunca. Ele está sempre de braços abertos. Mas poupe as suas energias. Otimize o seu tempo para que você não perca esse tempo e você não se perca comendo por aí. Essa canção que eu cantei aqui no início, né, diz que ele é o alimento que satisfaz. Quando você se alimenta da presença de Jesus, da palavra de Deus, você não precisa comer outra coisa. Você não quer outra coisa, porque isso sim é um banquete para nós. Né? E nós temos, está aqui. Lá, Deuteronômio diz que esta palavra não está longe de ti, sabe? Não está lá do outro lado do mar, para você ter que atravessar o mar e buscar. Não está no céu, tão longe, né? Senão você teria que voar para pegar. Não, diz assim, ó, esta palavra está no teu coração. Então, é só nós realmente nos posicionarmos, né? E entregarmos o nosso coração diariamente a Deus. Amém. Amém. Amém, gente. Ai, que coisa, né? Que coisa linda. Só isso aqui já... Eu nem sei o que a gente vai ler mais. Mas vamos lá. Salmo 82. Deus preside a Assembleia Divina. Ele estabelece seu juízo no meio dos deuses. Até quando julgareis injustamente e favorecereis os ímpios? Fazei justiça ao pobre e ao órfão. Procedei com retidão para com o aflito e o desamparado. Livrai o pobre e o necessitado. Livrai-os das mãos dos ímpios. Eles nada sabem, nem entendem. Vagueiam pelas trevas, todos os fundamentos da terra se abalam. Eu disse, vós sois deuses e todos sois filhos do Altíssimo. Todavia, como homens, morrereis, e como qualquer dos príncipes caireis. Ó Deus, levanta-te, julga a terra, pois a ti pertencem todas as nações. Amém. Tem um comentário aqui. Nem só de pão viverá o homem, mas da palavra que sai da boca de Deus. Acho que você está querendo se referir ao alimento que eu comentei, né, Edson? O alimento que satisfaz. Amém. Bom, e aí, Mônica? O que temos aí no 82? O que me chama a atenção é o versículo 6. Que lindo o versículo 6, né? Eu disse, vós sois deuses, e vós outros sois todos os filhos do Altíssimo. É grandiosíssima, aqui reafirma a nossa identidade, né? Quanto filhos, quanto semelhança de Deus, do Criador. Reafirma mais uma vez, né? Eu fico... a gente lendo os Salmos, estudando os Salmos, a gente fica tentando entender, assim, se Davi era o homem conforme o coração de Deus, né? E Davi, ele tinha tantos defeitos, né? Ele não era um bom pai, né? A casa muitas vezes passou por algumas dificuldades ali, justamente pela ausência dele.
Ele era um homem sanguinário que vivia lutando, né, brigando, mas ele era um homem conforme o coração de Deus, porque ele era um homem que tinha retidão, ele sabia onde buscar a fonte, ele sabia quem ele era, ele sabia da identidade dele. Ele fazia isso que a gente comentou no versículo 81. Ele estava sempre ofertando louvores e sacrifícios a Deus, né? E se reposicionando dentro dessa identidade que ele nos é garantida. Por mais que erre, por mais que tenha dificuldade de fazer algumas coisas, que erre o alvo, ele tinha consciência dessa identidade, se reposicionava e voltava e alinhava o seu corpo, né, a sua matéria, a sua alma, o seu coração com a vontade do Criador. Então ele tinha essa coisa de lavar o seu coração e se reposicionar, e alinhava também o seu espírito e voltava novamente. Você sabe que o pecado, a gente assim fala muito do pecado, né? E claro, o pecado ele nos afasta, ele né, traz tantas consequências ruins para nós. Agora, o pecado ele tem perdão, né? Jesus já morreu, já pagou por todos os nossos pecados. E quando você tem um coração que você quer ser por si só, né? Você não reconhece Deus como Senhor. Aí é que está realmente o problema, porque você vai viver a sua vida, você sendo o seu próprio Deus. Então aí Sim. você toma o lugar de Deus, né? E esse é o pecado do diabo, lá no início. Sim, foi então, assim que enganou vezes a gente esquece disso, né? Quando a gente quer levar a nossa vida por nós mesmos, achando que não precisa de Deus, achando que a gente pode caminhar sem Ele, nós estamos querendo ser Deus, né? Não esse deuses aqui com letra minúscula, nós estamos querendo ser senhores Supremo e tomando o lugar de Deus. Então, esse ponto, né? Você estava falando de Davi. Davi sempre reconhecia, falou, eu errei, mas eu preciso de ti. Eu preciso, e ele se arrependeu. Tem sido assim comigo, com você? Né? Esse reconhecimento de que eu preciso cuidar, porque senão eu vou falhar, mas eu não quero ficar longe de ti. Eu não quero, eu sei que eu não posso viver sem a tua presença. O que Moisés falou para Deus, né? Quando Deus falar, eu não vou mais, eu vou destruir esse povo, eu não quero mais saber desse povo, né? E aí Deus fala assim, eu vou enviar um anjo com vocês. Moisés fala assim, se a tua presença não for conosco, eu não vou sair daqui. Olha, como Moisés entendeu, né? Davi também entendeu isso. A presença, quando ele peca, ele diz, não retires de mim o teu espírito, porque eu não posso viver. Pode acontecer qualquer coisa, menos me faltar a tua presença. Né? Então, esse reconhecimento de que nós precisamos dele. O Edson também está destacando aqui o versículo 6. Davi foi rei ungido, mas nunca almejou ser rei. Foi Deus que escolheu, né? Deus escolheu Davi. Então, acho que por isso que ele tinha esse coração rendido, dobrável, né? Um coração dobrável na presença de Deus. Amém, gente? Vamos colocando aí os comentários. Nós vamos agora para o último capítulo. Eu estou falando bastante hoje, mas é que eu estou muito... Meu coração inspirada. Meu coração está muito cheio desse amor, né? Amém. Glória a Deus. Vamos lá, Mônica. 83. 83. Ó Deus, não esteja em silêncio, não cerres os ouvidos, nem fiques impassível, ó Deus, porque eis que os teus inimigos se alvoroçam,
e os que te aborrecem levantam a cabeça. Astutamente formam conselhos contra o teu povo e conspiram contra os teus protegidos. Disseram: vinde e desarraiguemo-los, para que não sejam nação, nem haja mais memória do nome de Israel. Porque a uma se caluniaram, aliaram-se contra ti. As tendas de Edom, dos ismaelitas, de Moabe, dos agarenos, de Gebal, de Amon, de Amaleque e a Filístia com os moradores de Tiro. Também a Assíria se ligou a eles, foram eles o braço dos filhos de Ló. Fizeram-lhe como fizeste a Midian, como fizera Cícera, como a Jabina, ribeira de Quizon, aos quais foram atribuídos em Edor. Vieram a servir de estrume para a terra. Faze aos seus nobres como a Oreb e como a Zebe, e a todos os seus príncipes como a Zeba e como a Zalmuna, que disseram: tomemos para nós em possessão hereditária as famosas habitações de Deus. Meu Deus, faze-os como os que impelidos por um tufão, como a palha diante do vento, como o fogo que queima um bosque, e como a chama que incendeia as brelhas. Assim persegue-os com a tua tempestade, e assombra-os com o teu torvelinho. Encha-os de vergonha as suas faces, para que busquem o teu nome, Senhor. Confundam-os e os assombrem-se perpetuamente, envergonhem-se e pereçam, para que saibam que tu, a quem só tu, pertence o nome de Jeová, és os Altíssimos sobre toda a terra. Bom, Davi, ele se encontra num momento, né, de dificuldade, e o que me chama a atenção é ele pedindo, apesar de passar por um momento de dificuldade, ele pede clemência, ele pede para que os inimigos se encham de vergonha, né, que é o 16. Encham-se de vergonha as suas faces, para que busquem o teu nome, Senhor. Mesmo assim, né, mesmo passando um momento de dificuldade, de confusão, de perseguição, ele pede para que Deus alcance essas pessoas. Ele ora, ele intercede pelos seus inimigos. Que maravilha, né? Ele pede pelos seus inimigos, ou seja, ele não deixa que o ódio, que a vingança, que a mágoa tome o seu coração. Ele relata a situação, mas ele intercede pelos seus inimigos mediante a dificuldade que ele vivencia. Muito bom. Amém. Amém. E Davi, ele tinha um zelo pelo nome do Senhor, né? Ele tinha zelo pela casa do Senhor e ele tinha zelo pelo nome do Senhor. E esse zelo aqui, bom, esse salmo é o salmo de Asaf, né? Mas não deixa de retratar também as palavras de Davi em tantos outros salmos que diz dessa maneira. E é exatamente isso. O 16 diz para que busquem o teu nome. Olha, que eles sejam cobertos de vergonha, não porque eu quero a vingança, né, pela vingança, mas para que eles entendam que só o Senhor é Deus, que só o Senhor é Altíssimo, que o teu nome é Altíssimo. E como aqui fala, né, esse zelo pelo nome de Deus. E Davi, ele tinha esse cuidado, Davi, Asaf, né, os escritores dos Salmos, esse cuidado com o lugar, com a habitação de Deus. E nós hoje sabemos que eu e você somos a habitação de Deus. Eu e você temos o nome do Altíssimo. Eu e você carregamos o nome dele. Está escrito em nós. Está escrito no nosso coração. Paulo diz que nós somos a carta escrita do evangelho que ele estava pregando. Falou, vós sois a carta escrita. A gente não precisa de recomendação, porque vocês
vocês, está escrito assim em vocês. E como que a gente trata, né, o nome do nosso Deus? Como que a gente trata essa habitação que sou eu mesma? E isso faz um link com essa história do coração, né? Como está o meu coração? Como está o meu interior? Né? Como é que está esse lugar que Deus habita? E esse zelo também pelo nome, porque só o Senhor é Deus, é muito presente nos Salmos, essas frases, né? Só o Senhor é Altíssimo, só o Senhor é Deus, não é outro. Esse reconhecimento de que não há outro Deus. Os povos, ali nos versículos mais acima, fala um monte de povos ali, de nações, né? Os príncipes dessas nações, eles não tinham entendido isso, que só havia um Deus. Eles entendiam que podiam buscar outros deuses e que aqueles deuses iriam salvá-los. Lembra daquele episódio do profeta Elias, né? Ele falou, ó, chama mais alto, quem sabe os deuses de vocês deve estar dormindo, né? Verdade. Mas para que entendam que só o Senhor é Deus, só o Senhor é bom, só o Senhor é amor, só Ele é paz. É somente em Jesus Cristo que nós encontramos vida, paz, alegria, amor. É somente em Jesus que é a expressão do próprio Deus, que vem nos revelar esse Deus Altíssimo, esse Pai de amor que nós temos, né? Então, que fica essa meditação também para nós, né? Esse zelo pela casa onde Deus habita, esse zelo com o nome dele está em nós, como é que a gente está levando esse nome, né? O nome do Altíssimo, para que as pessoas entendam e vejam que só Ele é Deus, que não tem outro caminho. Quanta gente está aí morrendo, enganada, achando que pode, com coisas dessa terra, encontrar paz, ter o seu coração tratado. Não tem, não vai encontrar alegria. E a gente tem esse nome do Altíssimo e nós precisamos mostrar esse nome, que só no nome dele tem esse poder de criação, o poder de redenção, o poder de nos dar a vida eterna. Então, que a gente possa também pensar nisso, né? E ter o nome de Deus, ter esse zelo pelo nome dele. Amém. Amém? Bom, temos aqui um comentário do Edson. Houve pouca paz nos tempos de Davi. A maioria dos povos não conheciam o Deus de Israel. E aí Davi, ele vai guerrear mesmo. Por quê? Porque era promessa, né? Deus havia prometido mesmo. E ele foi esse grande rei de guerras. E eu creio mesmo que as vitórias que Davi teve eram muito em função do que ele tinha entendido sobre a adoração. As mesmas mãos que adoravam a Deus com o instrumento eram as mãos que fazia a batalha, né? Que ia para a batalha. Eram as mesmas mãos. Então, a gente também pode entender isso, né? Que a guerra diária que nós enfrentamos, as batalhas diárias, nós podemos vencer com a adoração. Como foi falado ali no primeiro Salmo, né, o 81, que Deus tinha instituído como estatuto perpétuo o cantar a Ele, cantar com alegria, tocar a trombeta, ou seja, anunciar, né? E essa adoração é o que nós temos em mãos. Então, o melhor que nós podemos fazer. Aliás, é a única coisa, né? A gente só pode agradecer e adorá-lo. E estar disponível para o serviço dele. Amém, ele tinha um papel fundamental, né? Veio além de construir, de conquistar tudo que conquistou, de disseminar justamente essa cultura, como o Edson colocou, né? Vivia em meio a muita guerra com populações, com culturas muito adversas. Então, a ideia também, além de pacificar, era de trazer essa cultura, esse legado, essa aproximação de Deus, e deixou a herança, tanto que a gente está aqui hoje estudando, né? Tentando entender esse relacionamento dele com Deus, que traz tantas chaves importantes para a gente, tantos códigos maravilhosos. É verdade.
É verdade, que assim seja com a gente, né? Amém. Amém, gente. Muito bom. Graças a Deus, né? Mônica, eu quero te agradecer por você ter trabalho, né? Estar aqui com a gente. E Eu que a cada um de agradeço, vocês. obrigada pelo convite. Amém. Obrigada a todos vocês que estiveram aqui. Hoje é sexta-feira, amanhã e domingo nós não temos, mas na segunda estamos de volta. E aproveite o final de semana para reler os capítulos dessa semana, também chamar alguém para estar aqui presente, né? Tem sempre alguém que tem esse tempinho, que pode tirar esse tempinho e estar aqui lendo a palavra de Deus conosco. Amém, pessoal? Amém. Muito obrigada a todos. A gente se vê na segunda, então. Eu desejo que vocês tenham um excelente fim de semana. Amém. Amém. Tchau.